Ok, vamos começar aqui. É o site do Spoj, site para submeter questões. Bem, após fazer a conta, tem aqui os problemas, classificação, mas vamos para um exemplo. Primeiro vamos pegar aqui esse problema soma, certo? E o problema simplesmente é editado uma quantidade de números, que ele pede aqui 2, ele simplesmente somar e dar o resultado. Aqui tem um exemplo. Isso aqui é desconsiderável. Tirar isso. Bom, como pode ver, ele lê um número, certo? Que no caso é esse 2 aqui. Ele vai ler essa quantidade de números. Lê aqui e vai somando o número, depois é apenas mostrar o resultado. Pronto, vamos submeter a questão. Aqui, submeter. Pronto. Aqui escolha a linguagem C. Enviar. Pronto, ele vai mostrar aqui o resultado. Vamos lá. Está executando. Demorando um pouco. Pronto, aceito. Ou seja, o problema está aceito, resolvido. Agora vamos para outro problema, quermesse. Bem, esse quermesse se resume o seguinte: conhecendo a lista de participantes por ordem de chegada, sua tarefa é determinar o número de ingressos premiado, sabendo que o ganhador é o único participante que tem o número do ingresso igual à sua posição de entrada na festa. Ou seja, o que é que ele quer saber aqui? O número tem que ser igual à posição e dizer qual é a posição que ele está. Por exemplo, aqui 4, 4, 5, 3. Só o 3 está na mesma posição que o número, então o resultado é 3. 10, aqui 3, 6, 9, 10. O 10 está na mesma posição que o número, décima posição, então o resultado é esse. Aqui há várias formas de ler, você poderia ler a linha toda, só que aí está mais trabalho. Então o que é que você tem que fazer? Tem que editar a quantidade de números. Você vai ler essa quantidade, como tem aqui. Bom, dá o número, certo? Ele faz essa quantidade. Eu coloquei esse menor igual a... cadê? Menor igual a 1000 apenas por uma garantia, mas é desnecessário porque ele garante que o final da entrada é indicado quanto o n é igual a 0. Então eu apenas só preciso colocar isso. Não necessito disso. Pronto. Ele do número, ele vai ficar lento enquanto o número ser diferente de 0. Certo? Então, ele vai aqui por fora e vai ler o número. Então, ele sempre vai verificar se a inscrição é igual à posição. K mais 1 é igual a idêntico. Então, idêntico é igual a inscrição. Como ele diz que só apenas um número que é igual à posição, então eu posso garantir isso aqui, que esse número após ser verificado igual ao número, ele sempre vai existir. Então, esse if só vai ser válido uma vez. E aqui imprimo. Aí pode-se pensar, bom, eu posso guardar as entradas e testar e imprimir tudo de uma vez? Pode, mas alguns problemas ele não é válido. O mais indicado é para cada entrada fazer uma impressão. Aí primeiro, como eu vou testar, fazer caso de teste? Bom, uma estratégia de fazer caso de teste é o seguinte: primeiro somar aqui
Gerar o executável. Pronto, gerar o executável. Esse arquivo está na área de trabalho. Para facilitar o caminho, vamos colocar ela na unidade C. Salvar aqui. Permissão não permitida, porque a questão do usuário. Vamos colocar aqui na E. Pronto, feito. Aí como é que eu faço para testar caso exista entrada? Tem isso aqui, pega aqui a entrada, copio, coloco no arquivo e coloco na mesma pasta onde está o programa. Vamos supor aqui entrada.txt. Então, eu vou aqui no 2, coloco na unidade E, verifico se o programa realmente existe. Aqui, QMS, tá? QMS, esqueci o R. Então, como é que eu faço? QMS, o ponto é share, o menor e o nome do arquivo, entrada. E ele já vai dar o teste conforme explica aqui, certo? Como pode ser feito, tem um espaço aqui, certo? Então vamos ver primeiramente se ele vai executar um erro. Aqui, como vê a entrada está errada. E se eu enviar o arquivo do jeito que está aqui, ele possivelmente vai gerar um erro. Vamos testar. Enviado, submissão. Executando, aceito. Bom, isso depende também do programa, do juiz. Às vezes ele não aceita. Então, por exemplo, digamos que se eu colocar, tirar o E aqui, vamos colocar junto, certo? Tudo junto. Vamos submeter, editar aqui, submeter o mesmo programa, executando. Compilador corretor. Pronto, ele deu a resposta errada porque vejamos por que isso aconteceu. Ele imprime tudo junto, não identifica isso. Então tá a resposta errada. Às vezes pode estar em algum outro juiz tá um erro chamado PE, que é a resposta está certa, só que a saída está errada. Por exemplo, se eu colocar aqui um for j de j for j pronto, se eu fizer isso, certo, o que vai acontecer? Possivelmente isso aqui vai entrar em loop se eu executar. Tá vendo? Vamos pegar esse código, enviar aqui. Ele vai ficar executando. Tempo limite excedido, que entrou em loop. O problema de ter tempo limite excedido, conhecido como do inglês TLE, time limit excedido, é que você não, o problema pode estar certo ou errado. Então você não pode ter a garantia se aquele problema é realmente só o tempo está excedido ou se ele está errado, não tem como saber. Bem, vamos para o último problema, que é esse contel. Esse problema tem uma particularidade que diz aqui: a entrada é determinada por fim de arquivo. Em C, fazemos isso aqui. Ou seja, ele vai ficar lendo até
o fim de arquivo. End on file. Final de arquivo. Então ele vai ficar lento. Bom, como pode-se ver aqui, eu iniciei o char e uma string vazia. Apenas submetendo aqui, copiando, ele dá a resposta certa. Bom, tem outro problema, por exemplo, se eu fazer o seguinte, colocar aqui -2, o que pode acontecer? Vou submeter. Interessante que deu resposta errada. Estranho que era para ter o time erro. Enfim, ele deu a resposta errada antes de um time erro. Bom, esse é apenas o básico